tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live, né? A nossa live, que hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional com a convidada Verônica Ribeiro. Agora eu vou chamar a Verônica. E esse nosso projeto são projetos de lives com convidados, sempre nas quintas-feiras, às 19h30. Hoje, para a gente encaixar aqui a agenda com a convidada, a gente está iniciando aí às 18 horas, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, você que está entrando, você que está aí já ao vivo aqui com a gente, eu já te faço a seguinte pergunta. E aí, quando a gente fala sobre empreendedorismo, né? Deixa aqui as suas dúvidas, as suas dores, né? Que eu e a Verônica vamos estar aqui tratando com você. Esse projeto, né, de live, você que perdeu alguma dessas lives, você pode ir aqui nos nossos vídeos, você pode ir lá no nosso canal e você pode assistir todas elas, tá? Então, beleza, deixa eu já convidar aqui a Verônica, tá? Pra gente já começar. Deixa eu já aqui. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, vai fazendo aí o convite. Olha só. Oiê! E aí, tudo bem? Tô bem, e você? Deixa eu consertar aqui. Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me escutar direito? Sim, tá perfeito. E aí, como vai? Eu gosto de... Bem com você. Animada? Bem também. Super, todo dia. Tá Graças certo, a coisa Deus. boa. Aí, eu gosto de deixar um Bacana. retorno aqui para eu poder deixar as coisas organizadas para a gente não ter nenhum problema técnico. É que às vezes Tá certo. acontece das pessoas fazerem perguntas e eu não ver, aí eu tenho que deixar aqui para poder ver. É o tal da internet. Tá certinho. Verônica, obrigado, primeiramente, né, pela sua participação aí, encaixar, né, na sua agenda aí. Sei como que é a correria, né? A gente, graças a Deus, mesmo com pandemia, muito trabalho, né? Coisa boa. Eu já falei com o pessoal aqui sobre o tema, e aí nós já estamos aqui, já pedi aqui para colocar suas dúvidas, né? Tudo que você tiver de dúvidas aqui sobre esse assunto. E aí eu queria, né, já te agradecendo e gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer, tá? Então fica à vontade. Bem, primeiramente aí, boa tarde para vocês. Boa tarde, né? Boa tarde. Quase boa noite. Boa tarde, noite, né? Eu sempre tenho a dúvida de falar boa tarde ou boa noite quando é 18 horas. Para falar a verdade, eu tenho essa dúvida. Complicado mesmo. E quero agradecer pelo convite, porque é um tema que eu gosto. E desde que o dia que a gente se conheceu, a gente viajou no tema. Sim, bacana. E o como as coisas elas interligam, né? Quando se fala de empreendedorismo, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de eixos, né? de inteligência. Então, eu sou apaixonada pelo tema, mesmo porque eu tive que desenvolver um perfil de empreendedora, porque eu não tinha perfil empreendedor e deu certo. Então, quero agradecer você, quero agradecer todo mundo que está aqui. Pode ter certeza que vai ser muito rico e vai servir para a sua evolução diária. Coisa boa, muito bom. Para quem não te conhece, quem é a Verônica? Eu sou a Verônica Ribeiro. Por muito tempo aí as pessoas me conheciam como a senhorita coach. E depois eu vou explicar para vocês sobre essa mudança aí. Mas eu sou terapeuta comportamental, mentora de líderes. Trabalho aí há cerca de 9 anos com desenvolvimento humano. E estou encantada. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo lidar com gente difícil. Sou realmente uma amostra de que desenvolvimento humano dá certo.
Eu tinha uma carreira antes, o Marcos. Eu mexia com gestão de qualidade, mexia com processo, papel o dia todo. E nunca na vida, realmente, eu imaginei um dia que eu fosse amar resolver conflito dos outros. Eu realmente eu gosto. Coisa boa. E isso é bacana, olha só, você compartilhando isso, né, ainda dá uma pitadinha ainda mais gostosa, né, para o empreendedor, para o empresário que está nos assistindo. É entender que você estava numa realidade, né, era coaching, né, trabalhava com qualidade e depois mudou tudo. Então, e aí tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, que é sobre a inteligência emocional, né? Principalmente desses momentos, né? E outra coisa muito bacana, que também me deixa muito empolgado, é quando você fala que ama lidar com pessoas difíceis, né? E nós que somos empresários, né? Então esse nosso público aqui são empreendedores, empresários, como é desafiador a gente lidar com pessoas difíceis, pessoas dentro da nossa equipe. É uma coisa assim, né, Verônica, a gente lidar com a gente mesmo, né? Eu imagino que de todos os seus clientes, né, gestores que você aí dá a sua mentoria, eu fico imaginando que um dos grandes desafios, eu imagino que por mim, é a gente vencer a gente mesmo, né? Então, isso eu acho que... E bacana, eu queria que você, então, eu já estou aqui super empolgado aqui para me ouvir tudo que você tem para nos dizer. E aí eu queria que você, a palavra é sua, manda aí as informações que, pessoal, papel e caneta aí, vamos anotar tudo, né? Bom, vou fazer uma dinâmica aqui que eu faço para os meus alunos, é o seguinte, hashtag caderninho na mão. Por quê? Quando você anota, primeiro, você desenvolve a sua visão, desenvolve o ouvido e aciona a sua memória. Então, olha isso, você desenvolve 3 sistemas representacionais só no ato de anotar. Então, anote, porque o que a gente vai ensinar, o que eu quero mostrar para você aqui hoje, é que você pode desenvolver os seus comportamentos, você pode desenvolver o seu perfil em qualquer época da vida. Mais do que isso, você pode aprender qualquer coisa em qualquer época da sua vida, tá? Então, aqui não tem negócio de idade, aqui não tem esse negócio de, porque eu não tenho o meu corpo ideal, eu não tenho o dinheiro ideal. O negócio não existe nem ideal, gente. Para comer de história, não existe ideal. Você tem que montar o seu próprio ideal agora. Bem, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Qual é a primeira coisa aí que vem na mente de vocês? Escreve aqui pra gente. O caderninho de vocês tanto tem que anotar aí e escreve aqui pra gente poder ter uma noção do que vocês estão entendendo, tá? Mas quando se fala do empreendedorismo, o que vem à sua mente, né? Normalmente, quando eu faço essas perguntas para a galera, todo mundo fala, empreendedorismo é você chefe de outras pessoas, eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu sou dono do meu tempo. Eu escuto inúmeras coisas. Mas é interessante a gente falar sobre empreendedorismo, porque a nossa... Talvez você até sabe mais do que eu, mas o empreendedorismo ele é a solução para os nossos problemas que a gente está vivendo agora, porque a quantidade de desemprego que aconteceu, e está acontecendo ainda, até estou fazendo processo de recrutamento, no último mês eu tive que demitir mais de 50 pessoas nas empresas que eu atendo, e o empreendedorismo ele está sendo, sim, a solução para muitas famílias, tá? Então, primeira coisa, gente, o empreendedorismo ele para de romantizar o empreendedorismo também. Porque empreendedorismo tem a ver com trabalho, tem a ver com que você movimentar aquilo que você sabe fazer bem, ok? E quando a gente fala aí, né, de inteligência emocional, inteligência comportamental, primeiro, a palavra comportamento, né, esse tema comportamental, ele ficou muito banalizado. Ele está muito banalizado. Então, quando você escuta
inteligência emocional aí, as pessoas elas acham realmente que o problema é a falta de inteligência emocional. Só que eu quero ampliar isso um pouco mais com vocês. Na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas elas não estão tendo comportamentos assertivos, tá? E aí, por que eu falei sobre essa questão do coaching, né? As pessoas elas procuram curar alguma dor, faz um curso de um final de semana e sai desses cursos achando que são peritos em comportamento. Aí todo mundo que é difícil de lidar são pessoas com personalidade forte. Minha gente, vamos quebrar um pouco esse paradigma. Eu só consigo ser especialista em mim mesmo. Tá? Ninguém se torna especialista no outro. A gente consegue conduzir os outros a partir das nossas vivências. Então, você aí, ó, que acha que é perito em comportamento, para um pouquinho e começa a perceber os seus próprios comportamentos. Sabe? Começa a analisar os seus próprios comportamentos. Inteligência comportamental, ela é além de você pensar que não tem inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem que caminhar junto de movimento. Ela tem que ter movimento. E quem faz esse movimento é o corpo. Quem faz esse movimento são os seus olhos. Quem faz esse movimento é essa junção de QS, QI e o QE. QS é consciente espiritual, QI, o consciente intelectual e o QE, consciente emocional. Esses três eixos, a gente precisa falar sobre ele. Na verdade, Marcos, eu vejo muito pouco as pessoas falarem sobre esse desenvolvimento das outras inteligências, sabe? E eu lembro que no ano passado, eu só atendia como coach e isso estava me incomodando porque nos meus atendimentos, nas minhas consultorias, era muito amplo as coisas que eu fazia. E aí foi quando eu comecei a falar, cara, eu trabalho, eu desenvolvo inteligências. Eu não vou mais me assinar como coach porque eu não só uso essa ferramenta como instrumento de trabalho. Quero dizer aqui que o coaching, ele é uma excelente ferramenta quando bem conduzida, tá? Então, minha gente, se você quer investir em desenvolvimento humano, o coach é uma excelente alavanca para você puxar. Pensando nisso, existe uma diferença muito grande em autoconhecimento e desenvolvimento humano. Autoconhecimento é toda a medição que você faz sobre si. Tá? Então, eu sei que eu sou a Verônica, eu tenho algumas manias, eu tenho a mania X, Y, Z. Eu preciso mudar esse comportamento para eu poder ter mais resultados. Quando eu mudo esse comportamento, quando eu começo a passar por um processo de transformação, é onde eu estou fazendo o desenvolvimento da minha personalidade. É muito importante a gente desmembrar isso, porque hoje em dia tudo é autoconhecimento, sabe? E desenvolvimento, ele é o movimento. Então, quanto mais você se movimenta, muito mais você consegue aí ter mais resultados sobre você. E quando se fala, né? Quando você pode ir falando também, viu, Marcos? Pode. Não, eu só gostaria de complementar, aproveitar aí realmente o que você falou, para até motivar essas pessoas nessa busca, né, do autoconhecimento, que eu concordo com tudo que você está falando, que a partir que você tem o autoconhecimento, você vem aqui para o desenvolvimento. Compartilhando aqui com vocês, há um tempo atrás, quando eu passei por um processo desse também de coaching, que eu comecei a entender e que eu aprofundei ali um pouco sobre o meu autoconhecimento. A gente, na nossa conversa hoje, nós até brincamos, o perfil isso, aquilo, e aí eu falei para você, olha, eu sou estável, dominante. A partir, Verônica, que eu passei por esse processo, tudo mudou na minha vida. Porque, primeiro, eu comecei a me conhecer, a ver aonde que são os meus pontos
fortes, os pontos a serem melhorados, e aí já começou a mudar tudo. Então, assim, reforçando o convite que você fez aí para o pessoal, falando sobre o coaching, eu super apoio. Primeiro, você procura esse autoconhecimento, porque isso me ajudou, Verônica, até mesmo para me lidar com as pessoas do meu time. Porque quando você começa a entender, e aí você começa a identificar, pô, peraí, essa pessoa, para esse cargo, ela tem que ser mais analítica, né? Então, aqui uma das nossas empresas aqui é de contabilidade, nós temos ali pessoas que necessitam ser mais analíticas. Só que nós temos um departamento comercial, nós temos ali a pessoa do atendimento, que ela tem que ter um perfil mais influente para lidar melhor com as pessoas. Uhum. Então, o que eu quero falar para as pessoas? Que quando você conhece, primeiramente a você, isso vai aí para a sua família, para as pessoas que você convive, e principalmente para o empresário. Aí, a partir daí, a gente passa por esse desenvolvimento. Então, era só esse complemento, mas pode continuar aí. É bom você falar sobre isso, porque as pessoas me perguntam muito, inclusive foi a minha chamada para essa live. Existe um perfil ideal para empreender? Será que existe, né? Eu falei no início que eu não tinha um perfil de empreendedora. E realmente eu não tinha. Eu tinha muito medo de arriscar. Eu tinha uma insegurança muito grande. E eu acreditava que para eu fazer sucesso profissional, eu tinha que ter um emprego numa grande empresa. Isso acontece porque nós fomos domesticados dessa maneira. A gente nasceu e cresceu escutando isso, que você vai se formar, vai arrumar emprego. Então, a gente sempre escutou isso. Vai ser um funcionário público, tá lá em cima, né? No topo das famílias, e quando você passa num concurso, o pai e a mãe ficam numa alegria danada. E eu fui criada para ter um emprego. Então, quando eu decidi empreender, foi o negócio mais louco da vida, porque eu amo ficar em casa. Eu descobri que o meu perfil comportamental, ele tem uma autopreservação muito grande. Eu preciso me preservar. É uma necessidade, eu preciso da minha solitude. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu quero trabalhar dentro de casa. E na época, 9 anos atrás, eu lembro que quando eu comentei isso com uma pessoa, ela falou, você nunca vai conseguir, porque você não conversa bem. Eu não tinha uma comunicação boa, eu gaguejava, eu era muito limitada, porque se você me chamasse para fazer uma live dessa, meu Deus do céu, eu fugia igual o capeta, corre da cruz. Porque eu tinha muito medo de falhar. Eu não tinha medo de errar, eu tinha medo de falhar. E aí, quando eu decidi empreender, eu falei, vou começar meu negócio na internet. E deitei o cabelo mesmo, me esforcei e fui desenvolvendo isso. Eu percebi que o que eu estava fazendo era pegando outras pessoas como referência e aprendendo esses comportamentos. Então, é a dica que eu te dou hoje. Verônica, eu tenho muito medo de empreender. Então, comece a pensar naquelas pessoas que você admira. Por exemplo, eu admiro muito a Camila Farani. Eu sou apaixonada na Camila Farani. Eu sempre faço isso. Eu faço uma análise de perfil. Hoje eu tenho uma outra cabeça, né? Então é diferente hoje o meu olhar da Verônica de 9 anos atrás. Mas eu lembro que na época eu tinha um líder que me ajudou muito. E eu escrevia tudo aquilo que eu admirava nele. Então, chegou um momento que eu pensava igualzinho a ele. Hoje, inclusive, ele é meu sócio. De tanto que a nossa conexão ela ficou grande, porque eu fiz apliquei uma ferramenta, mesmo sem saber que existia essa ferramenta, na PNL tem, que é a espelhagem. Então, eu comecei a ter comportamento, eu fazia igual a ele. Ele escreve e-mail desse jeito, eu vou escrever desse jeito também. Como é que o Neville pensaria nesse exato momento? E sabe, isso faz total sentido quando você pensa que não tem um perfil para empreender. Você começar a pensar
em pessoas que têm esse perfil. Às vezes são características isoladas. Por exemplo, você pode ser que a sua esposa tenha um perfil, seja mais comunicadora. Pode ser que ela nem seja empreendedora, mas se ela é mais comunicadora, como é que ela se comunica? Como que é essa mulher quando está fazendo perguntas? Então, eu estou falando isso para vocês porque não existe um perfil ideal para empreender. Mas existe um negócio que todo mundo tem. É você reconhecer a sua vulnerabilidade. Isso aqui mata qualquer objeção aí. Quando você entende, conhece, reconhece a sua vulnerabilidade, você consegue acionar a sua coragem mais incrível. Se você for analisar a sua história, todos os eventos de sucesso que você teve, antes você teve um evento de vulnerabilidade. Então, a coragem, ela surge no momento em que você tá ali, ó, lá no chão. A coragem, ela surge quando você pensa que não vai dar conta de algo. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, é fácil fazer algo? Não, não é fácil, mas porque se fosse fácil, qualquer um faria. Sim. Né? Então, entender essa sua vulnerabilidade vai te ajudar muito aí a ter comportamentos, a poder ser mais resiliente, a poder conseguir entender, né, quando é que o seu medo pode te trazer segurança e quando esse medo te faz simplesmente regredir na sua vida. Te trava, né? Te trava. E que trava. Tem muita gente que é muito travado, e é normal isso. Por quê? Fomos domesticados a viver no padrão, a viver o normal. Eu gosto, tem uma hashtag dos meus alunos que é o hashtag Seja Ridículo. Todas as vezes que você tiver medo, né, de fazer algo, ou você pensar que o que o outro pode ser que esteja julgando sobre você, começa a falar, eu sou ridículo demais, eu vou lá e faço. Vai lá e faz. Porque se você não fazer isso, se você não der um primeiro passo, muito provavelmente você vai continuar sempre na estaca que você tá. Tá? Eu parto do princípio, lógico, a gente falando aqui sobre empreendedorismo, eu também, assim, sempre fui uma pessoa, assim, mais calada, mais tímida, né? E só que aí você vai encarando, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento, principalmente agora, com esse momento onde o empreendedorismo, né, está muito forte, ele ainda está mais forte do que estava, teve uma aceleração aí. Só que, assim, eu defendo mesmo o empreendedorismo, eu acho que é o caminho. Quando eu vou... e quando a gente fala em empreendedorismo, aí às vezes a pessoa pensa assim, mas é só abrir uma empresa. Não, aí depois eu quero que você explique isso aí para as pessoas, que mesmo dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você pode empreender. Mas a questão o desafio, você saber, né, o que você quer, olhar ali e fazer. Então, assim, quando a gente... eu me identifiquei muito quando você falou assim, olha, se você me chamasse para uma live dessa há um tempo atrás, nunca que eu aceitaria. E eu me identifiquei, porque quando eu te conheci, foi naquele programa lá que nós fizemos juntos, na semana passada eu conversei com uma parceira, que é a Bruna, e há uns anos atrás ela me convidou para fazer um programa que ela coordenava também numa rádio cristã, uma rádio evangélica. Então, o que eu pensei assim, na época? Na época eu falei assim, Deus me livre, eu não me sinto preparado. Aí, na semana passada, a gente fazia uma reunião, e a gente conversando, e eu fui e compartilhei. Aí ela foi e riu, falou assim, mas você sabe o que é? Naquela época, você não estava preparado. Então, essa é a questão. Então, você que está nos ouvindo aqui, você tem que olhar, peraí, eu estou preparado para isso? E outra, coragem, partir para cima, não tenha medo das críticas, igual você falou assim, o hashtag aí, sou ridículo. Super me identifico, porque nós estamos aqui dando o nosso melhor.
às vezes as pessoas podem entrar, podem criticar, às vezes a pessoa fala assim, é fácil, eu também vou fazer. Não, não é fácil. Só que quando você sabe que você tem algo para fazer, você tem ali um objetivo, você tem algo que está mais forte dentro de você, que a gente compartilha da mesma coisa, que é ajudar pessoas, impactar, né, transformar, né, o próximo, aí sim, aí você encoraja. Eu tenho certeza que essa nossa live aqui, depois eu vou compartilhar com você. Eu tenho certeza que alguém depois vai me procurar e falar assim, olha, aquilo que a Verônica falou mudou. E é isso que vale para mim. Uma pessoa que assistir esse nosso conteúdo, todas essas dicas valiosas, Verônica, que você está dando, para mim já valeu. Essa pessoa chegar e falar assim, nossa, obrigado pelo que vocês fizeram. Então, é bem interessante. Hoje eu me tornei especialista em comportamento, né? Eu sou administradora e eu lembro muito bem, assim, que quando eu comecei a estudar comportamento foi porque eu precisava mudar os meus comportamentos. E eu tive um interesse muito grande de descobrir onde é que tudo isso surgia. E aí, eu me lembro também que quando eu, né, nessas minhas aí, aventuras no empreendedorismo, eu lembro que eu recebi um convite para fazer uma consultoria, afinal, eu sou administradora. E aí, eu cheguei, na hora que eu recebi esse convite da consultoria, eu falei, eu aceito, né? Achando que eu sabia tudo. Fui fazer essa consultoria. A primeira coisa que eu deveria ter feito, e realmente, assim, foi uma das piores experiências que eu tive, mas ao mesmo tempo foi a que me ampliou os meus horizontes e me fez entender que, sim, às vezes eu não estou pronto. E eu preciso aceitar aquele desafio para eu poder entender que eu preciso melhorar. Então, quando eu entrei foi em uma grande empresa, era para dar uma palestra para mulheres. Eu não pesquisei sobre quem era o público. E eu tenho uma mania de xingar alguns palavrões, sabe? Quem já fez meus treinamentos sabe que eu dou uma xingada de vez em quando. E eu sei que eu xinguei pra caramba nessa palestra. Faltou eu sair de lá, o povo me jogando pedra. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu saí daquela palestra. E eu, lógico que o trato era, para eu conseguir a consultoria, eu tinha que dar essa palestra primeiro. Óbvio, eu não consegui a consultoria. Mas quando eu terminei aquele dia e que as mulheres falaram que não gostaram, nossa, falou um monte de coisa para mim. Eu parei e pensei, eu vou melhorar isso. Eu aceitei esse desafio e Deus me deu essa oportunidade para eu poder aceitar e entender o que eu tinha de melhorar. E aí foi quando a minha jornada começou nessa busca. Eu tive esse interesse de entender de comportamento. Eu busquei outras especializações aí, ao todo são 16 especializações na área... Desculpa. Na área comportamental. E isso tudo, eu posso te dizer, dentro do empreendedorismo, que se você quer empreender, você que é empresário e que já está em outro nível, nunca pare de buscar esse aprimoramento. Não pare de ser curioso. Então, antes de você ser especialista no outro, seja especialista em você. Antes de você sentar na cadeira e ficar apontando o comportamento dos outros e ficar dizendo que o outro não tem inteligência emocional para lidar com aquela situação, e você? Então, isso eu ensino para os meus líderes. Antes de você apontar o dedo para o outro, comece a fazer essa autoanálise. Porque, na verdade, a verdadeira liderança é quando você consegue se autoliderar. É quando você consegue falar não para você mesmo. É quando você consegue aceitar que, sim, você tem áreas da sua vida que é medíocre. Sabe? Então, o empreendedorismo, para mim, ele tem muito a ver com isso. Se você for fazer uma análise aí dos grandes empreendedores e tal, do mercado, você percebe que o ponto de virada dessas pessoas foram quando elas começaram a focar no desenvolvimento pessoal.
na Sim. autoliderança, na melhoria desses comportamentos. Agora há pouco você perguntou, né? A gente até conversou sobre isso, tá? Eu posso empreender estando empregado? Porque isso acontece muito. Às vezes as pessoas têm a vontade de empreender, mas ela acaba que elas vivem numa zona da normalidade e elas vão protelando, né? Vão adiando aquele empreendedorismo que ela poderia fazer, porque todo final de mês ela vai ter ali um salário. E salário é padrão, salário é normal. É muito normal você receber aquele salário. Se você tiver empregado e tem vontade de fazer alguma coisa, comece com pequena escala, sabe? Dá o primeiro passo, se movimente, começa a perceber como é que isso pode te ajudar aí a ter uma renda extra. Ter uma renda extra, inclusive, é algo extremamente inteligente, porque ainda mais, né, ô Marcos, você que é o cara da finanças, se eu fico só preso ali no meu salário que eu recebo no mês, muito provavelmente, se eu perco esse emprego hoje, vou ficar tendo que depender de governo. De verdade, se a gente ficar dependendo de governo, realmente, minha gente, a gente não vai, aí que não vai mesmo para frente. E eu vou mais longe. Quando a gente fala assim do colaborador, assim, nesse momento, complementar a sua renda, importantíssimo. Mas muitas vezes eu percebo que, às vezes, o colaborador está numa empresa, ele pode desenvolver um projeto dentro dessa empresa, ele pode criar algo novo, ele pode simplesmente chegar com o empregador dele, com o líder dele e falar, olha, eu quero criar um departamento de marketing aqui na empresa. Eu estou vendo que as nossas redes sociais estão fracas, eu tenho aqui uma habilidade com isso, você me dá a oportunidade? Empreender. Você está começando algo novo dentro da sua empresa. Qual que vai ser o resultado disso? O resultado é que você vai ampliar o seu conhecimento, você vai agregar algo para a empresa que você está trabalhando. Esse cara, quando ele pensar, igual agora, você comentou aí de quantas pessoas você teve que demitir, né, nesse seu processo de acompanhamento que você faz aí com seus clientes. Na hora que esse cara vai pensar, ele vai lembrar daquele cara da equipe dele e falar assim, peraí, esse cara aqui, você não coloca o nome dele aí não, porque esse cara, ele cuida desse departamento, só que ele é um cara que empreende aqui dentro. Então, ele montou o departamento de marketing, quando ele precisa, ele que cuida das nossas redes sociais, ele já está fazendo tal coisa. Então, isso... o empregador vai reconhecer, e eu tenho aquela questão, eu tenho muita essa política aqui dentro, que é a questão assim de você recompensar. Então, se a pessoa desenvolve, vem alguma indicação, alguma coisa, você pode trabalhar, você empresário, com variável. Né? Então, você pode ajudar ele ali com algo variável. Então, ele tem o fixo dele ali, que muitas vezes é perigoso, gente, você ficar contando com aquilo ali. Porque nesse momento agora, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, quando iniciou essa pandemia, quando eu conversava com os empresários, a primeira coisa que eu escutava era as pessoas falar assim, vou demitir, vou demitir. Você só escutava isso. E aí eu falava, calma, vamos analisar aqui. Não é só demitir que vai resolver. E depois para você trazer um cara desse. Então, nesse momento, você traz as pessoas... né? E fala para essas pessoas, olha, vamos aqui. Esse momento que nós estamos passando, que agora a gente veio, nós que estamos aqui em Goiânia, a gente sentiu aí a pancada, né, desse segundo fechamento, gente, foi assim, violento. Então, assim, vários empreendedores, vários negócios, consultorias, vários projetos que estavam assim, engatilhados, simplesmente as pessoas falaram assim para mim, vou esperar, não sei o que vai dar. Lógico que tem gente que está empreendendo, mas a maioria está com medo, está com receio. Será que eu posso arriscar? E assim, e aí quando você fala, assim, a gente falando desse tema, aí eu queria assim, te agradecer por essa experiência que você compartilhou, porque olha só, pessoal, que bacana. Ela recebeu um convite, ela foi lá,
reconheceu, porque é muito importante quando a gente reconhece. Bom, É. você reconheceu, falou assim, olha, eu esqueci de analisar, mas você fez, você foi lá e teve Fui lá e coragem. fiz. Só que as pessoas acham que, às vezes, olha a Verônica hoje, né, com a carreira que ela tem, às vezes esquece que ela também começou, que ela também errou, está aqui compartilhando isso com a gente, que eu acho, Verônica, que é muito rico, porque isso nos motiva, porque fala assim, nossa, ela fala tão bem, ela eu vejo os vídeos dela, eu sou aluno dela, nossa, nunca imaginei que ela fosse passar por isso. Mas olha só, o mais bonito que eu achei em toda essa história que você compartilhou foi o quanto você superou. Você olhar aquilo ali, porque assim, você poderia ter desistido e não estar aqui com a gente. Sim. Você poderia ter desistido, só que você falou assim, não, eu não vou desistir. Exatamente. Agora eu vou me especializar, agora eu vou entender como funciona e eu vou passar para um outro nível. Porque é isso, gente, que a gente tem que fazer. Assim, quando você reconhece algo, e eu sempre, eu penso isso, todos os dias você tem que aprender. Todos os dias você tem que estar melhor. Sabe? Então, se você aprende algo novo hoje e coloca aquilo ali na prática, amanhã você está melhor. É igual você fazendo uma analogia com atividade física. Então, você está ali sedentário. Se você faz uma atividade física hoje, que seja um pouquinho, amanhã você vai estar melhor. Se você vai fazendo, gente, vai chegar um momento que o negócio vai ficar bom. Vai ficar bom. Então, essa aqui é a dica, sabe? Então, eu acho muito bacana tudo isso que você falou, que você compartilhou, porque isso, Verônica, nos motiva a empreender. Principalmente quando você fala que mudou toda a sua história, né? Então, você tinha que... Então, mudou isso é tudo. muito bacana. Eu empreendi a minha carreira, né? Isso que você falou, inclusive, é uma das minhas especialidades. Eu falo que a minha mentora, eu procurei um mentor de multipotencialidade, porque eu faço um monte de coisa. E várias coisas mesmo. É tão louco, porque eu tenho que fazer vários sites, porque um site fica muito confuso para o cliente entender. Sim. E aí, quando eu decidi empreender mesmo, eu empreendi minha carreira, né? De fato, e eu comecei a empreender dentro, porque eu era funcionária, eu trabalhava numa empresa há 9 anos nessa empresa. E foi num período de 9 meses que a minha vida foi assim, mudou. Só que eu entendi o que é o intraempreendedorismo. Inclusive, é uma das coisas que eu amo fazer. Eu gosto ainda mais do que ajudar nas pessoas na recolocação, porque eu faço muito processo de recrutamento e seleção. Mas o que eu gosto mesmo é de pegar aquela pessoa que começa, porque é assim como fez comigo. Eu comecei numa empresa como auxiliar de empacotamento. Eu terminei nessa empresa como administradora geral do grupo. Bacana. Então, e isso foi empreender a minha carreira. Como é que eu empreendi minha carreira? Eu entendi o cenário que eu estava e eu analisei aonde é que eu queria chegar. Chegou no momento dentro dessa empresa que eu sabia que não ia crescer mais. E foi onde eu entendi quais eram os meus valores, quais eram, se aquilo era compatível, por que eu estava ficando doente, porque chegou um momento em que eu tentei 3 suicídios. Será por que eu tentei 3 suicídios? Eu tava adoecendo. Eu estava obesa. Isso são pistas que, na verdade, hoje eu entendo, né, depois de estudar, que as pressões do dia a dia, estar num lugar onde você não quer estar, fazer as coisas que você não gosta de fazer, trabalhar num lugar que tem valores diferentes dos seus, isso te adoece. Então, se você hoje está empregado e vive falando que o seu trabalho não é bom, que você não consegue crescer, comece a analisar. Será que é o trabalho que não é bom ou é você que não entrega resultado? Ou é você que não procura esse aprimoramento, essa melhor performance? Porque é muito fácil, Marcos, você sentar na cadeira e ficar apontando, falando que o emprego é ruim, que o dono da empresa não te valoriza. Sim. Agora, ter esse perfil de empreendedor é o que vai te segurar na organização e mais do que isso,
vai fazer com que você seja visto. E eu tenho comigo assim, nesse aspecto, se a pessoa não conectar, né, porque não adianta, vamos pensar, eu tenho pessoas que trabalham comigo, então eu vou pegar o meu exemplo. Se as pessoas olharem para mim e falarem assim, nossa, é ruim trabalhar na Controller, o Marcos ele não é um líder, eu não gosto da maneira do que ele quer fazer, você está no local errado, é o que a Verônica falou. Você precisa procurar a ser feliz. Então, assim, e isso aí, o seu corpo, né? Assim, hoje nós estamos passando por um momento, e eu, infelizmente, conversando com vários empresários, eu sempre vejo, Verônica, essas pessoas doentes. Agora nós estamos passando um momento que, muitas vezes, a pessoa vem com aquele pânico, com aquele medo. E eu sempre falo, olha, não estou aqui jamais falando que nós não estamos num momento delicado. Sim, a gente está tendo problemas com saúde muito sério, a gente está tendo problemas na economia muito sério. Então, assim, sempre sempre estava difícil, só que agora tá bem mais desafiador. E aí eu sempre falo, as pessoas vêm reclamar para mim, eu falo assim, peraí, não vamos por esse lado. Eu acho que a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para a gente contornar e para a gente fazer a coisa melhor. Então não adianta a gente ficar reclamando, olha, o meu faturamento está ruim, eu não estou pegando cliente. Então, assim, você está só reclamando. Em vez de fazer isso, você começa a pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu faturamento? O que eu posso fazer para trazer mais clientes? E eu sempre faço essa pergunta para ele. Quando a pessoa vem reclamar para mim, Verônica, eu pergunto, mas o que você está fazendo agora, nesse momento, para mudar esse cenário? Tá? Então, assim, a primeira coisa, a primeira reflexão é essa. E quando a gente fala do colaborador, eu sempre falo, eu tenho um propósito aqui como empresa que está em conjunto com o meu propósito pessoal. Então, como eu sou um dos gestores da empresa, as pessoas têm que se conectar, têm que ter fit com a gente. Se não tiver, é isso que a Verônica falou, gente. Tem que pedir para sair, tem que procurar ser feliz, vai procurar outro local, porque essa reflexão que você falou é muito importante. Será que o problema é a empresa ou é você? Talvez possa ser você. Verônica, nós estamos chegando aqui, o papo voando, como sempre. Né? Já? 42 minutinhos aqui, e eu queria explorar aqui um pouquinho de tudo que você preparou aí. Para nós que somos empreendedores, para a gente que somos empresários, queremos empreender, tá? Qual que é o passo a passo? Qual que é o insight que você preparou aí para a gente já anotar? Porque você deu a dica. Vamos anotar. O que você fala assim para a gente sair dessa live aqui pensando assim, vou fazer algo em cima de tudo que a Verônica falou? Engraçado que eu gosto muito de histórias, né? Dá para eu escrever um livro assim da quantidade de episódios que acontecem na minha vida diariamente, que graças a Deus são os clientes que um vai indicando para o outro, e eu acho engraçado que hoje mesmo teve um cliente que me indicou para um outro e esse outro falou assim, o fulano me indicou porque diz assim que você fala a verdade mesmo e eu tô querendo escutar essa verdade. Hoje essa pessoa hoje essa pessoa falou assim, é porque eu não consigo ganhar dinheiro porque o meu departamento financeiro, ele não tem inteligência emocional. E aí eu vou falar para vocês o que eu falei para ele hoje e que fez total sentido e foi onde eu consegui fechar um contrato interessante hoje. Falei para ele o seguinte, falei, fulano, não existe essa de não ter inteligência emocional. Você está disposto a mudar o seu departamento financeiro? Você está disposto a realmente mudar de nível? Ele, tô. Falei, então tá. Como é que a gente pode melhorar
as suas estratégias. Porque do jeito que você está hoje, você usou uma estratégia. A nossa vida ela é feita de estratégia. Se você está tendo resultado ou não, é responsabilidade sua da estratégia que você escolheu. Agora, presta bem atenção. Se não está dando certo, muda a estratégia. Agora, se está dando certo, como é que eu posso melhorar isso? Entenda o seguinte. Quando você não faz essa pergunta do como eu posso, você aciona essa partezinha aqui do seu cérebro e você fica ansioso. Quantas pessoas ansiosas hoje tem nesse mundo? Me fala aqui, quem é ansioso? Fala eu. Só fala isso pra mim. A ansiedade, ela faz com que você viva num mundo de fantasia. A ansiedade faz com que você queira viver algo que você ainda não deu para viver. Que a ansiedade é lá na frente. Só que, cara, não tem jeito de você respirar pela manhã. Não deu, já foi. Aliás, ainda nem foi. Assim como não tem jeito da gente voltar para as 18 horas. Acabou. Então, quando eu falo como eu posso criar novas estratégias, eu aciono essa parte do meu cérebro e ele vai arrumar um jeito de te responder. O cérebro ele nunca vai te deixar sem resposta. O cérebro ele nunca vai te deixar sem informações. O cérebro ele é educável, né? A gente consegue educar o cérebro em qualquer momento da vida. Assim como você deu o exemplo do músculo, né, lá na academia, o cérebro ele precisa passar por uma musculação. Então, quanto mais eu desenvolvo, mais eu consigo deixar esse cérebro educável. Eu posso deixar esse cérebro que realmente me ajude, faça com que eu tenha uma mente inteligente, uma mente que pensa. Eu não sou adepta a esse termo aí que eu tenho que ter uma mente inabalável. Se alguém tem, tá tudo certo, tá? Mas de verdade, se eu tivesse uma mente inabalável, eu acredito que eu seria uma louca. Uma louca que sobe no prédio e vai querer cair. Esse é a pessoa que não sente. A pessoa que não sabe, que não se abala. Sim. E você pegando isso que você perguntou, né, que teve algumas pessoas aqui que falou eu fiz assim, na questão da ansiedade. Teve até uma pessoa aqui, eu acho que é até da minha equipe, que colocou eu estou. E eu me identifico, né? Eu estou. Porque, assim, tem alguns momentos que a gente está passando, aí eu falo por mim, que eu falo assim, olha, no momento eu estou ansioso. Por que você está ansioso? Eu estou porque eu quero isso, isso e isso. E aí vem a dica preciosa que você falou, para pensar o que fazer, porque quando você coloca essa energia, a coisa vai acontecer. Acontece. Então, eu, pensando nessa sua pergunta, eu penso assim, olha, eu estou... Mas eu estou fazendo isso porque vai te dando ali ações e aí você quebra um pouco essa ansiedade. Então, assim, é momento. Então, assim, não quero que as pessoas, assim, eu estou ansioso, então eu vou procurar um médico, vou tomar medicamento, Não, não é por aí. Você precisa primeiro pensar, olhar ali a causa e fazer a ação, né? Essa dica bem bacana que você falou. Marcos, é porque hoje em dia todo mundo ficou especialista em comportamento. Todo mundo acha que está tendo crise de ansiedade. Às vezes, gente, você tá tão preocupado, você tá vivendo numa zona de medo tão grande que o seu corpo vai reagir, sabe? Eu dei uma aula ontem e justamente eu falei sobre inteligência comportamental. E eu fico muito feliz quando eu falo de inteligência comportamental, porque o nosso corpo, ele vai responder. Então, por exemplo, você chega no ambiente, né? E você tá bem, você tá bacana, você saiu de casa muito bem. Se você chega naquele ambiente e você já se sente diferente, o seu corpo, ele tá te falando que tem alguma coisa que não tá tão boa assim. Sim. Então, quando se fala de empreendedorismo, que loucura é essa, né? De falar de corpo, falar de energia, falar de ansiedade, é que
o empreendedorismo, ele vai te movimentar da cabeça aos pés. Sim. Se o seu corpo não estiver alinhado com a sua cabeça, muito provavelmente você vai ficar, sim, muito ansioso. Sim. Porque você vai trabalhar, você vai se ocupar tanto e você não vai nem conseguir ver o fruto do que você está fazendo. Eu falo isso, minha gente, porque eu já cheguei num ponto em que eu estava entrando em estafa do tanto que eu trabalhava. Eu trabalhava dentro de casa. E aí, no dia que eu não ligava o computador, eu ficava louca, me dava crises mesmo. Eu fiz terapia há muitos anos. Eu só não faço terapia ainda porque minha terapeuta me liberou. Mas eu ficava muito ruim. Mas quando eu percebi que, peraí, eu quis trabalhar para mim para eu poder ter tempo. Então eu preciso organizar o meu tempo. Hoje, realmente, antes eu não trabalhava na sexta-feira. Hoje, sexta-feira é o dia que eu mais trabalho. Porque é o dia que as pessoas precisam conversar comigo sobre saúde mental. Então, e hoje, por exemplo, amanhã eu tenho reunião desde as 6:30 da manhã. Todas as equipes que eu gerencio é uma atrás da outra na sexta-feira, que a gente faz toda a análise da semana. Por quê? É o dia em que muita gente está saindo da escravidão. Sim. Então, se você trabalha, né, em algum lugar, se você aí tá com o seu negócio e tá percebendo que dia de sexta-feira é o dia que você entra nos seus excessos, como bebida, comida, sexo, tudo isso vai influenciar e tudo isso são pistas que você precisa, de uma vez por todas, entender. Por que que eu estou excedendo nisso? Por que que eu sinto que a sexta-feira é o meu dia que eu preciso me libertar? Tem alguma coisa que não tá bom? Então, observa seu corpo. Ele vai te responder. E o interessante assim, acrescentando, igual eu geralmente na sexta-feira, eu já falo para mim, olha, sexta-feira já é um pouco mais tranquilo. Então, normalmente, sexta-feira, para mim ser mais produtivo, é o momento que eu organizo a minha agenda da próxima semana, porque eu gosto da coisa mais planejada, e é o momento que eu faço feedback semanal com pessoas chaves da minha equipe. Então, toda sexta-feira tem os horários, né, que a gente tem assim, eu tenho uma flexibilidade, porque às vezes um está com alguma obrigação, alguma coisa, mas eu falo com todos. Porque é esse momento que você pega, que você faz uma reflexão, que você olha, que você vê que está... E você, empresário, você também já dá aquela equilibrada, porque o seu corpo, ele vai acusar. Então, assim, eu me identifico também, eu já tive momentos assim que eu cheguei também a um extremo, e hoje eu busco equilibrar a minha vida pessoal com a profissional. Então, assim, é isso que tem sentido para mim. Então, eu trabalho muito? Sim. Se você perguntar a hora que eu levanto até a hora que eu finalizo as minhas tarefas, dá uma carga horária normal de quem é empreendedor, você vai se identificar aqui com a gente, que é uma carga horária razoável, só que eu tenho os meus limites. Então, deu tal horário, esquece. Já começo a tirar algumas coisas que eu não vejo que tem sentido. Por quê? Porque eu não quero estressar. Porque tem pessoas, igual, só vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Essa noite eu não dormi bem. O que aconteceu? O meu dia não foi tão produtivo. Por quê? Porque eu não dormi bem. Então, olha só de tudo isso que a gente está falando. Então, você que está assistindo aqui, às vezes você pode estar pensando, poxa, que live é essa que eu estou falando, né? O pessoal fala de empreendedorismo, mas uma coisa, gente, tem tudo a ver, tá? Então, assim... É um negócio, né? Que eu preciso falar isso para você, que é o seguinte: você não é gato, você não tem 7 vidas. Nem o gato tem 7 vidas, né? Mas tem esse ditado. Você não tem 7 vidas. E deixa eu te falar, você fica mais tempo no seu trabalho. Se você trabalha com algo que não tem sentido, tá, Verônica? Eu trabalho, eu sou empreendedor, eu tô trabalhando para alguém e eu não posso sair porque eu tenho conta para pagar. Beleza, agora, se você não tá aprendendo nada com esse trabalho, então chegou o momento de você planejar o dia que você vai sair desse lugar. Sim. Eu não tô falando para você sair pedindo demissão do nada para virar empreendedor, não. Eu tô falando para você entender que
esse período é o período de você empreender. Por exemplo, eu não gosto do trabalho que eu faço. Ah, então, peraí, eu vou sair desse trabalho dia 6 de julho. Até 6 de julho, eu preciso criar estratégias para eu juntar um dinheiro, para eu fazer algumas especializações. Se eu estou numa empresa que me dá alguma maneira de me dá tempo para estudar, eu vou usar esse tempo para eu estudar. Então, é você criar estratégias e usar esse tempo a seu favor. Se eu sou um empreendedor, eu preciso também ter um trabalho com sentido. Então, qual é o sentido de fazer isso? É só pagar a conta mesmo? Se for só para pagar a conta, eu quero te dizer que você não vai conseguir. Você vai não é que você vai quebrar, mas você não vai conseguir sustentar essa mentira por muito tempo. Eu super. Eu me identifico muito com tudo isso que você falou. Eu acho que tem total sentido. Eu acho que quem está aqui nos ouvindo ou que vai ouvir isso em outro momento vai ver a importância. Bom, Exatamente. Verônica, estamos aqui chegando aqui no finalzinho. Acabou. Tá? Faltando aqui uns 5 minutinhos. Primeiramente, eu quero te agradecer, tá, mais uma vez por você ter aceitado. Eu tenho certeza que vai ter outros momentos aí que a gente vai poder ter um papo bacana desse, compartilhar mais aí conteúdo. Mas assim, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todo mundo. Gratidão mesmo, porque tudo que você falou aqui tem total sentido, principalmente nesse momento que a gente está passando, tá? Então, a minha gratidão por você ter aceitado. Fico aqui à sua disposição. Quando você precisar de qualquer coisa, pode me acionar e manda um recadinho aí final para esse pessoal. Vamos, a gente vai repetir essa live aqui lá no meu perfil, que a minha galera, né, eles estão querendo empreender e tá todo mundo confuso. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem: Verônica, como é que eu posso fazer um CNPJ? Eu já fui no site de tudo quanto é jeito, não sei como é que faço. Mas eu quero agradecer Eu quero agradecer pelo convite, porque é um tema que realmente me encanta muito. Eu realmente gosto demais de falar sobre isso. E eu gosto muito hoje de fazer live, né? Como eu falei, eu era gaga. Então, antes eu gaguejava demais, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia nem colocar aquilo que eu acreditava nas redes, enfim. Mas eu agradeço muito pelo convite e quem está aqui com a gente até agora e quem for assistir, entenda o seguinte: você está nessa terra para alguma coisa. Para de complicar o que é propósito. Propósito é trabalho. Você pode mudar o seu propósito em qualquer época da vida, desde que você trabalhe duro. O trabalho não é o seu monstro. Pelo contrário, o trabalho é aquele que te patrocina os seus sonhos. Então, se você olha para o seu trabalho com muito pesar, me desculpa, mas vai ser muito pesado conquistar aquilo que você quer. Então, o trabalho é aquilo que patrocina os seus sonhos. Então, o que é que você realmente quer? O que é que faz seu coração vibrar? O que você quer ser daqui 5, 10 anos? O que você quer ter? Onde é que você quer estar? Porém, eu vou te falar uma coisa. Se você foca só no estar e no ter, você perde a oportunidade de festejar aquilo que você vai conquistar. Então, se desenvolva, muda seus comportamentos, seja líder de si mesmo, cuida da sua equipe. Você tem uma equipe aí dentro de casa, cuida dessa sua equipe, lidere essa sua equipe. Quais são, né, que você tem vendido para essas pessoas. Então, mas não esqueça disso não, hein? O trabalho é aquilo que... O seu trabalho é quem patrocina os seus sonhos. Bacana. Verônica, então é isso. Estamos aqui no finalzinho. Gratidão, tá? Fica com Deus aí. Eu sei que você tem outro compromisso agora às 19 horas, tá? Um forte abraço. Outro. Beijão, gente. Tchau. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a todos aqui até o momento, tá? Já vou dar um spoiler aqui da próxima semana. A gente tem algumas novidades,
Tem algumas coisas aí que a gente vai falar sobre finanças, então vai me acompanhando. Gente, um forte abraço, todos que ficaram aqui com a gente até o final. Um abraço, até mais.